O ar úmido de Lisboa colava-se à pele de Tiago Moreira enquanto ele subia a calçada da Ajuda em direção à Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Cada passo parecia carregar o peso dos seus 28 anos, dos seus sonhos adiados e, sobretudo, do seu corpo. Tiago era um homem negro e obeso, uma combinação que, sabia por experiência própria, o tornava ora invisível, ora excessivamente visível nos lugares errados. O pátio da FAU, com os seus estudantes esguios e vestidos com uma elegância estudada, parecia um desses lugares. Sentiu os olhares, alguns fugazes, outros curiosos, alguns que ele preferia não decifrar, enquanto procurava a sala do seu primeiro dia de regresso. Tinha interrompido os estudos anos antes, esmagado pela sensação de não pertencer, mas a paixão pela arquitetura, pela forma como os espaços podiam moldar vidas, tinha-o puxado de volta. A sala de Projeto V era ampla, luminosa, com mesas de desenho dispostas em filas austeras. Tiago encontrou um lugar ao fundo, perto da janela, esperando fundir-se com a parede. Mas a sua massa corporal e a sua pele escura destacavam-se como um monólito inesperado numa paisagem minimalista. Então, ela entrou. A doutora arquiteta Sofia Vasconcelos. Era exatamente como as lendas a descreviam. Alta, branca, de uma magreza quase etérea, vestida num fato de linho bege que custaria mais do que a renda mensal de Tiago. O seu cabelo loiro estava preso num coque perfeito, e os seus olhos azuis varreram a sala com uma autoridade fria, demorando-se uma fração de segundo a mais sobre Tiago. Não havia hostilidade aberta, apenas uma avaliação, como se observasse uma peça fora do lugar na sua composição imaculada. "Bem-vindos ao Projeto V", disse ela, a sua voz clara e sem emoção. "Este semestre não espero apenas competência. Espero excelência. Espero a visão que distingue um arquiteto de um mero construtor. Aqui a estética é soberana." Tiago sentiu um aperto no estômago. Estética. Sabia que a sua própria estética corporal era um anátema para pessoas como Sofia Vasconcelos. Deslizou o seu caderno de capa preta para o colo, os seus dedos ágeis, que pareciam pertencer a outro corpo, ansiosos por desenhar. As primeiras semanas foram um exercício de sobrevivência silenciosa. Tiago falava pouco, mas ouvia e absorvia tudo. Os seus esboços eram brilhantes, cheios de ideias que pulsavam com vida, mas ele raramente os partilhava. Nas sessões de crítica, Sofia passava por ele com comentários breves e desinteressados, dedicando a sua atenção aos favoritos, rapazes e raparigas que pareciam ter saído das mesmas revistas de moda que ela lia. Tiago sentia-se como um fantasma pesado, presente mas ignorado. Havia uma rapariga, Inês Duarte, com olhos curiosos e um sorriso tímido, que por vezes olhava para os seus desenhos por cima do ombro. Ele via a admiração nos seus olhos, mas ela nunca dizia nada. O medo da associação era palpável. O incidente aconteceu durante a crítica do projeto de Gonçalo, o protegido de Sofia. Era um projeto ambicioso, um centro cultural com linhas arrojadas, mas Tiago viu imediatamente a falha. Um erro conceptual na distribuição das cargas que tornaria a estrutura instável, talvez até perigosa. Gonçalo falava com confiança. Sofia ouvia com um sorriso aprovador. A sala aplaudiu. Tiago sentiu o sangue a pulsar nas têmporas. O seu ódio por erros, pela superficialidade que ignorava a substância, superou a sua vontade de permanecer invisível. Hesitou. O seu passado sussurrou-lhe avisos. Mas a imagem do edifício a ruir, a imagem da negligência a ser celebrada era demasiado forte. Levantou a mão, um gesto que lhe pareceu imenso naquela sala. Sofia franziu ligeiramente a testa. "Sim, arquiteto. Moreira?" O nome soou hesitante, como se tivesse dificuldade em pronunciá-lo. "Com o devido respeito, professora", começou Tiago, a sua voz mais baixa do que pretendia. "Acho que há um problema fundamental na forma como as vigas principais se apoiam nos pilares do átrio. A carga lateral, especialmente com o vão livre proposto, não está a ser devidamente transferida. A estrutura não aguenta." O silêncio caiu sobre a sala, denso e desconfortável. Gonçalo ficou vermelho. Sofia olhou para Tiago, os seus olhos azuis agora gélidos. "Está a questionar a viabilidade do projeto do seu colega, arquiteto Moreira." "Estou a questionar a física", respondeu Tiago, calmamente. Ele pegou num lápis e, no verso de uma folha, desenhou rapidamente um diagrama de forças, a sua mão a mover-se com uma precisão e velocidade que contrastavam com a sua voz suave. "Se olhar para o diagrama de momentos, aqui, a tensão de cisalhamento excede em muito os limites do betão armado proposto. Precisaria de pilares muito mais robustos ou de um sistema de contraventamento que alteraria toda a estética."
Sofia caminhou até ele, pegou na folha, os seus dedos finos quase a roçar nos de Tiago. Analisou o desenho, a sua expressão tensa. Ela era brilhante, Tiago sabia-o, e ela viu que ele tinha razão. Mas admiti-lo seria validar aquele homem grande e negro que ousara interromper a sua harmonia. Por um momento pareceu que ia rasgar o papel. Em vez disso, voltou-se para a turma. Uma observação pertinente, disse ela, a palavra a sair com esforço. Gonçalo, terá de rever estes cálculos. Virou-se para Tiago. Parece que tem um olho para os detalhes técnicos, arquiteto Moreira. Veremos se a sua visão criativa acompanha essa minúcia. Não era um elogio, era um desafio, uma promessa velada de escrutínio. Tiago sentiu os olhares da turma sobre si, agora não apenas curiosos, mas carregados de uma mistura de respeito relutante e ressentimento. Tinha saído das sombras, mas para um holofote que não desejava. Mais tarde, no corredor, Inês aproximou-se. Foi incrível o que fizeste, disse ela, a voz baixa. Ninguém se atreve a contrariá-la, e tinhas razão. Tiago encolheu os ombros. Não podia deixar passar. Ela não vai gostar, avisou Inês. Eu sei, respondeu Tiago, e ele sabia. A vingança de Sofia Vasconcelos não tardou e veio sob a forma de um desafio acadêmico. Numa aula, alguns dias depois, ela projetou uma imagem, um terreno baldio, irregular e esquecido, encravado entre edifícios históricos na mouraria. O nosso próximo exercício, anunciou ela, será desenvolver um conceito para um centro comunitário neste local. Mas há um senão. Um sorriso fino brincou nos seus lábios. O prazo é de 1 semana, e espero propostas completas, conceito, esboços preliminares, maquete volumétrica e análise de viabilidade. Um murmúrio percorreu a sala. 1 semana era um prazo brutalmente curto para um projeto daquela complexidade, especialmente num local tão sensível. E, continuou Sofia, o seu olhar a pousar diretamente em Tiago, gostaria que o arquiteto Moreira liderasse uma das equipas. Dado o seu interesse em viabilidade, estou certa de que terá muito a contribuir. Ela fez uma pausa. Mas não haverá equipas. Será um trabalho individual. Quero ver o que cada um de vós consegue fazer sob pressão. Era uma armadilha. Ela queria sobrecarregá-lo, humilhá-lo publicamente, provar que a sua observação anterior tinha sido um golpe de sorte, que ele não tinha a visão ou a capacidade de gestão necessárias. Tiago sentiu o peso da expectativa, a malícia velada. Podia recusar, mas isso seria dar-lhe a vitória. Aceito o desafio, professora, disse ele, a sua voz surpreendentemente firme. A semana que se seguiu foi um borrão de noites sem dormir, café frio e o cheiro a cartão e cola. O estúdio tornou-se a sua casa. Enquanto os outros alunos trabalhavam em grupos informais, trocando ideias e apoio, Tiago estava isolado. Sentia os seus olhares, ouvia os sussurros. Acham que ele consegue? É impossível. A Vasconcelos apanhou-o. O peso da tarefa era imenso, mas o local da mouraria falou com Tiago. Ele caminhou pelas ruas estreitas, sentiu o pulsar da vida multicultural, viu as dificuldades e a resiliência. Lembrou-se do seu próprio passado, da sensação de estar entre mundos. A sua visão começou a tomar forma. Não um edifício-monumento imposto ao bairro, mas algo que crescesse a partir dele, que o servisse. Um espaço flexível, aberto, com pátios interiores, materiais reciclados e uma fachada que dialogasse com a arquitetura tradicional, mas com uma linguagem contemporânea. Um edifício que abraçasse, em vez de excluir. Inês aparecia ocasionalmente, trazendo-lhe um café ou um pastel de nata. Não falava muito, mas a sua presença silenciosa era um bálsamo. Está a ficar incrível, Tiago, dizia ela, olhando para os seus esboços. É diferente de tudo o resto. No dia da apresentação, Tiago sentia-se exausto, mas com uma estranha clareza. A sua maquete, embora feita à pressa, era expressiva. Os seus desenhos eram poderosos. Quando chegou a sua vez, caminhou até à frente da sala, a sua presença física a preencher o espaço. Sofia Vasconcelos observava-o, os braços cruzados, uma expressão de expectativa cética no rosto. Tiago começou a falar, não sobre betão e aço, mas sobre pessoas e comunidades, sobre a necessidade de espaços que curam e conectam. Explicou as suas escolhas de design, a forma como a luz entraria, como os espaços se adaptariam a diferentes usos, como o edifício respeitaria a escala e a alma do bairro. A sua voz, normalmente baixa, ganhou força e paixão. Enquanto falava, sentiu uma mudança na sala. Os sussurros cessaram. Os alunos inclinavam-se para a frente. Ele via a surpresa, a admiração relutante nos seus rostos. Apresentou a sua solução técnica, demonstrando como a sua abordagem inovadora era não só bela, mas também estruturalmente sólida e economicamente viável.
Quando terminou, houve um momento de silêncio. Depois, timidamente, alguém começou a aplaudir. Logo toda a sala, exceto uma pessoa, estava a aplaudir. Sofia Vasconcelos permaneceu imóvel. O seu rosto era uma máscara, mas Tiago viu a tensão na sua mandíbula. Ela levantou-se. Uma proposta ambiciosa, arquiteto Moreira. Disse ela, a sua voz controlada. Certamente apaixonada, mas talvez um pouco utópica para a realidade construtiva de Lisboa. A sua abordagem aos materiais reciclados, por exemplo, parece-me logisticamente complexa. Era uma tentativa de diminuir, de encontrar falhas, mas Tiago estava preparado. A complexidade logística é um desafio de design, professora, não uma barreira intransponível, respondeu ele, calmamente. Apresentei no relatório um plano detalhado de fornecedores e métodos construtivos. A sustentabilidade não é uma utopia, é uma necessidade, e a moraria merece essa consideração. Sofia não teve resposta. Ela limitou-se a acenar com a cabeça, um gesto mínimo. Veremos as outras propostas. Tiago não ganhou o exercício, claro. Sofia elogiou um projeto mais convencional, mais realista. Mas Tiago sabia que tinha ganho algo mais importante. Tinha provado a si mesmo e aos outros que era mais do que a sua aparência, mais do que as expectativas limitadas que lhe impunham. E tinha visto o primeiro vislumbre de dúvida nos olhos de Sofia Vasconcelos. Mas ela ainda não tinha terminado com ele. A oportunidade de Sofia surgiu algumas semanas depois. A FAU, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, anunciou o concurso anual para a revitalização de um grande espaço público. Este ano, o decadente Panorâmico de Monsanto. Era o concurso mais prestigioso do ano, uma porta de entrada para uma carreira de sucesso. Sofia anunciou na aula com um brilho nos olhos. Este é o tipo de desafio que define um arquiteto, disse ela. Exige visão, rigor técnico, sensibilidade cultural e, claro, o seu olhar varreu a sala e pousou brevemente em Tiago. Um certo polimento na apresentação, uma capacidade de dialogar com as altas esferas da cidade. Nem todos têm o perfil adequado, mas encorajo todos a tentar. A mensagem era clara. Era um aviso, uma fronteira traçada. Tiago sentiu a familiar mistura de raiva e dúvida. Monsanto. Aquele gigante de betão abandonado, com as suas vistas deslumbrantes e a sua história melancólica. Era um desafio que o chamava, que o assustava. Não vais participar, vais? Perguntou Inês mais tarde. Sabes que ela vai tentar impedir-te. É por isso mesmo que tenho de participar, respondeu Tiago. Desta vez, a luta foi diferente. Sofia não podia impedi-lo de participar, mas podia dificultar. Tiago sentiu que o seu acesso a certos recursos era limitado, que os seus pedidos de orientação eram adiados. Mas ele persistiu. Mergulhou em Monsanto, na sua história, nas suas feridas, no seu potencial. Imaginou um espaço que não apagasse o passado, mas o transformasse. Um lugar que devolvesse a vista à cidade, mas de uma forma democrática, acessível a todos. Um centro de cultura, natureza e lazer, com estruturas leves e sustentáveis que se integrassem na paisagem, respeitando a memória do lugar. Ele sabia que Sofia e o júri esperariam algo grandioso, monumental. Mas a sua visão era diferente. Era humana, era orgânica, era ele. E pela primeira vez ele não tinha medo de a mostrar. O dia da apresentação final chegou. O auditório principal da Câmara Municipal estava cheio. Juízes políticos, arquitetos de renome, jornalistas e estudantes. Sofia Vasconcelos estava lá, no centro da mesa do júri, impecável e régia. Os outros projetos foram apresentados. Eram competentes, alguns impressionantes, mas muitos pareciam variações do mesmo tema. Intervenções pesadas, gestos arquitetônicos que pareciam mais focados no ego do criador do que no espírito do lugar. Então foi a vez de Tiago. Sentiu o peso de centenas de olhos. Viu Sofia endireitar-se na cadeira, um leve sorriso nos lábios, como quem espera o inevitável fracasso. Respirou fundo. Lembrou-se do porquê de estar ali. Não era por ela, era por Monsanto, era por si. Caminhou até ao pódio. A sua presença física, que tantas vezes o fizera sentir-se inadequado, agora parecia dar-lhe gravidade, uma âncora. Colocou os seus painéis, as suas maquetes, e começou a falar. Falou da memória do betão, das vistas perdidas, da natureza que reclamava o seu espaço. Falou da necessidade de espaços públicos que fossem verdadeiramente públicos. A sua voz era calma, mas cheia de uma convicção inabalável. Apresentou o seu projeto. As passarelas suspensas, os jardins verticais, os espaços multifuncionais, o uso da luz natural, a integração com o parque. A sua visão era ousada, mas respeitosa, complexa, mas clara.
Mostrou como o seu projeto não era apenas belo, mas sustentável, viável e, acima de tudo, inclusivo. Um lugar para o lisboeta do Restelo e para o da Cova da Mura, para o turista e para o avô que levava o neto a passear. Um lugar que celebrava a diversidade de Lisboa, a mesma diversidade que ele próprio encarnava. Quando terminou, o silêncio foi diferente do da sala de aula. Era um silêncio pensativo, quase reverente. Sofia foi a primeira a falar, como esperado. Uma visão muito poética, arquiteto Moreira, começou ela, a sua voz com um toque de ironia. Mas não lhe parece que a sua abordagem leve ignora a escala monumental do local? Não estará a subestimar a necessidade de um gesto arquitetônico forte, de um marco? Tiago encontrou o seu olhar. Professora, o marco já existe. É o próprio Monsanto. É a vista sobre Lisboa. O meu projeto não procura competir com isso. Procura enquadrá-lo, celebrá-lo e devolvê-lo às pessoas. A força da arquitetura nem sempre reside na monumentalidade, mas por vezes na sua capacidade de servir e de se integrar com humildade e inteligência. Um membro do júri, um arquiteto mais velho e respeitado, interveio. Gosto da sua abordagem, jovem. Há uma maturidade e uma sensibilidade raras no seu projeto. Mas e os custos? Essa integração com a natureza, essas estruturas, parecem dispendiosas. Tiago sorriu pela primeira vez. Pelo contrário, ao trabalhar com a estrutura existente e a usar materiais sustentáveis e modulares, o custo estimado é 15% inferior à média dos projetos de intervenção em edifícios desta escala. A sustentabilidade, neste caso, é também económica. Ele apresentou os números. Os gráficos, a análise detalhada. Tinha feito o seu trabalho de casa. Sofia tentou mais uma vez, questionando a durabilidade, a manutenção. Mas a cada pergunta, Tiago respondia com calma, com factos, com a lógica inabalável do seu design. Outros membros do júri começaram a fazer perguntas, mas agora eram perguntas de interesse genuíno, de exploração. A maré estava a virar. Sofia percebeu. O seu rosto endureceu, o seu sorriso desapareceu. Ela tinha perdido o controlo. O júri retirou-se para deliberar. A espera foi torturante. Tiago sentou-se ao lado de Inês, que lhe apertava a mão com força. Ele não ousava ter esperança. Tinha feito o seu melhor, tinha dito a sua verdade. Se isso não fosse suficiente... O presidente do júri regressou ao pódio. O seu rosto era sério. A sala prendeu a respiração. Após uma longa e cuidadosa deliberação, começou ele, o júri decidiu, por unanimidade, atribuir o primeiro prémio do concurso de revitalização do Panorâmico de Monsanto ao projeto. Monsanto. Janela aberta, do arquiteto Tiago Moreira. O nome ecoou no auditório. Por um instante, Tiago pensou que tinha ouvido mal. Depois o aplauso irrompeu, forte, genuíno. Inês abraçou-o, a rir e a chorar ao mesmo tempo. Tiago levantou-se, cambaleante, sentindo os olhos de todos sobre si. Mas pela primeira vez não sentiu o peso do julgamento. Sentiu reconhecimento. Caminhou até ao palco, aperto de mão. O troféu pesado, flashes, sorrisos. E então encontrou o olhar de Sofia Vasconcelos. Ela não estava a aplaudir, estava imóvel. O seu rosto, uma máscara impenetrável. Mas nos seus olhos, por trás da frieza, Tiago viu algo novo. Não era admiração, não era calor. Era algo mais cru, respeito. Um respeito relutante, forçado, mas inegável. Ela tinha tentado defini-lo, limitá-lo, quebrá-lo. E ele tinha vencido, não lutando nos termos dela, mas nos seus. Tinha vencido sendo ele mesmo, com a sua visão, o seu talento, o seu corpo, a sua pele. Ela deu-lhe um aceno de cabeça, quase imperceptível. E Tiago soube que era suficiente. Não precisava do seu aplauso, nem da sua aprovação. Tinha encontrado a sua própria validação. Mais tarde, naquela noite, Tiago estava sentado num banco no mirador da Senhora do Monte, a olhar para a cidade que se estendia a seus pés, um tapete de luzes cintilantes. O ar estava fresco, o céu limpo. Pela primeira vez em muito tempo sentia-se leve. Sabia que a luta contra o preconceito não tinha terminado. Haveria outras Sofias, outros desafios. Mas agora, ele sabia que tinha uma voz. E sabia que a sua visão, nascida da sua experiência única, não era uma fraqueza, mas a sua maior força. Ele era um arquiteto. E Lisboa, a sua cidade, esperava que ele ajudasse a construir um futuro onde houvesse espaço para todos. Um futuro tão vasto e cheio de potencial como a vista daquela janela aberta que ele tinha projetado para Monsanto.